Vamos reiniciar a nossa sessão. Com certeza. Chamando aqui a julgamento último com solicitação de citação oral. É o 0200-534-59, ponto 2806-0021, apelação filho da copiária, apelante apelada Isabel Marques da Silva, e apelante apelado Banco Bradesco S.A. De minha relatoria, quem subiu a citação oral foi a doutora Rainile Garrido Brexil, de forma virtual. Pela ordem, excelência. Pois não? Me chamo Daniel de Brito, eu sou advogado habilitado para fazer a sustentação, tem subestabelecimento nos autos, a doutora Rainile e o doutor George são colegas meus. Tá bom. Obrigado, doutor Daniel. Doutor Daniel, Vossa Excelência dispensa a leitura do relatório? Dispensa, excelência. Então, Vossa Excelência está com a palavra, já até 15 minutos. Obrigado, boa tarde. Inicio aqui com meus cumprimentos ao eminente desembargador, presidente e relator, o doutor Francisco Mauro Ferreira Liberato, na figura de quem saúdo os demais excelências, eminentes desembargadores desta colenda Câmara e a excelentíssima doutora representante do Ministério Público. E desde já agradeço a possibilidade dessa sustentação oral por sessão virtual. Dessa forma, cumprimento os demais colegas advogados, se ainda tiver algum por aí, imagino que eu sou o último, e todos os demais servidores que também foram responsáveis pela realização da sessão. A minha presente sustentação, ela trata de um recurso de apelação e de contrarrazões do recurso de apelação da parte contrária, em face de uma sentença do juiz Acó, que julgou parcialmente procedente os pedidos de uma ação declaratória de inexistência de débito cumulado com o pedido de devolução dos valores com repetição de indébito e danos morais, referente a um produto bancário, a conhecida cesta bancária, contratada claramente através de uma venda casada. Cumpre inicialmente explicar que a sentença de primeiro grau corretamente julgou procedente o pedido de declaração de nulidade do negócio jurídico, tornando nulas as cobranças das tarifas bancárias, mas, contudo, determinou a devolução simples, negando a repetição de indébito e também entendendo pela não caracterização do dano moral. Diante disso, apresentamos o nosso recurso, que também foi acompanhado por igual recurso da outra parte, e, portanto, aqui eu faço as razões e as contrarrazões. Ocorre, excelência, que a apelante é parte hipossuficiente, e, além de consumidora, no presente caso, ela é uma aposentada, uma pessoa simples que possui a única fonte de renda, os recursos advindos de uma aposentadoria, o seu benefício previdenciário, de um valor de um salário mínimo, e ela ingressou com essa ação pela razão de estar sendo vítima de uma cobrança dessa tarifa bancária já mencionada. Habitualmente e insistentemente é cobrado da apelante uma quantia arbitrária, num valor médio de R$ 44,50, variando alguns centavos de acordo com alguns meses, mas todo mês é cobrado com o título de cesta bancária. No entanto, esse produto nunca foi contratado, nunca foi explicado à apelante sua utilidade, nem mesmo o seu benefício, e principalmente, nobres julgadores, nunca foram prestados qualquer serviço referente ao produto. Dessa forma, a cobrança trata-se de uma cobrança indevida a um cliente vulnerável, um enriquecimento ilícito pela apelada, além de clara violação de direitos constitucionais e do direito do consumidor, sendo essa cobrança ferindo dignidade da pessoa humana e vedada claramente pelo Código de Defesa do Consumidor. O produto, digamos, uma venda casada, pois ele foi contratado através dos contratos demonstrados na defesa no dia em que ela contratou a conta bancária para receber o primeiro pagamento do benefício dela. Nunca usou qualquer outro benefício do banco, sendo usado somente para a retirada da aposentadoria. Ademais, é visível que as datas da documentação têm essa contratação, tanto da abertura da conta quanto do início da cobrança. Não bastasse, a relação fática
ainda fere instruções e resoluções do Banco Central, considerando que, como já mencionado, não houve qualquer outra prestação de serviço e o único serviço operacionalizado foi o saque do benefício. A Resolução 3.919 veda, em seu artigo 2º, cobranças de tarifas de serviços bancários essenciais a pessoas naturais, quando houver um total de até 4 saques por mês, o que nunca ocorreu pela apelante. Em outro caso, a Resolução 3.402 diz que, para pagamentos de salários, aposentadorias e similares, não deve ocorrer qualquer cobrança de tarifas adicionais. Para finalizar, no que tange o dano moral, ainda que nosso entendimento seja que o ilícito já enseja o dano moral evidente, em ré ipsa, reiteramos que todo ocorrido gerou e ainda gera grave constrangimento e dano ao apelante, pois muitos anos se passam e essas cobranças indevidas se repetem, descontando o benefício da apelante, uma verba indubitavelmente de natureza alimentar, e o ato ilícito também, é claro, pela venda casada, que nós já tratamos, e também não havendo discussão quanto ao nexo causal. Posto isso, requeremos a manutenção da sentença do juiz de piso, com a consequente declaração em conteste da inexistência do negócio jurídico, a devolução dos valores, mas com a reforma da decisão do primeiro grau, quanto à condenação da repetição de indébito e a correspondente indenização do dano moral por todo o ocorrido e os honorários sucumbenciais. Eu agradeço a atenção de todos, até 1h da tarde, sendo o último. Me desculpo se me estendi e pugno pelo provimento e finalizo assim minhas palavras. Obrigado, doutor Daniel. Colegas, pelo teor da sustentação oral do eminente advogado, eu vou pedir venha a retirar, não de mesa, porque não dá mais, né, doutora Lia? Vou retirar de pauta esse feito para examinar num aspecto que é muito relevante. Da tribuna virtual, o doutor Daniel alega que há uma venda casada, não é, entre a abertura de conta corrente e essa tarifa sexta expresso, na realidade, doutor Daniel, né? Porque tem muitas denominações, mas sexta expresso 2 seria uma venda casada, dando a entender, colegas, que há um instrumento contratual nesse sentido, prevendo a abertura de conta e o pacote aqui sexta expresso. Então, o encaminhamento do meu voto está no sentido adverso, não é? Então, para elucidar essa dúvida, para verificar com mais cuidado o instrumento contratual e essa alegada venda casada, eu vou pedir licença, doutor Daniel e colegas que fazem parte aqui da turma julgadora, para apreciar aqui com mais cuidado essa matéria. Não dá para tirar só de mesa, eu vou retirar de pauta e, em seguida, fazer a reinclusão. Ok, então, obrigado. Nada, eu agradeço também, doutor Daniel, a Vossa Excelência. Agradeço a atenção. Até mais. Boa tarde a todos. Boa tarde. Não há mais pedido de sustentação oral. Tem sustentação? 50 aí? Certo. Só um que eu disse que era para tirar de... Colega Zé Ricardo e colega Bador Carlos Augusto, eu anunciei aqui de forma equivocada de retirar de mesa o processo 047-7164-82 por 2010-806-0001, apelação civil, que é apelante Banco do Brasil S.A. e apelado Iracema de Lima Bacurau. Eu não inseri no sistema do voto provisório, Bador Zé Ricardo, e Bador Carlos Augusto, porque já ficou pronto o voto, agora já bem próximo ao começo da nossa sessão. Mas é um processo muito simples, se Vossa Excelência concordar, de Bador Zé Ricardo e de Bador Carlos Augusto. Eu apresento aqui da forma oral, né, vetusta, mesmo porque, reitero, é um processo bem
bem simples. Pela ordem aí. Ele é o mais antigo, ele é que vai votar aí, senador Zé Ricardo. É a forma antiga, né? Não é porque, embajadora Nailde, nós estamos no sistema de voto provisório que não se possa julgar pela forma convencional, né? Claro. Permite perfeitamente. Então, não há nenhum empecilho, né? Pelo contrário. Como o embajador nosso decano sempre diz, o sistema virtual ele veio, nós sabemos disso, né? Ele veio para otimizar os trabalhos, agilizar o trabalho, e também ele é importante porque ele veio para que nós tenhamos julgamentos mais justos, eficazes, porque se tem, embajador, de conhecimento dos votos anteriormente. No momento da sessão fica difícil, muitas vezes, né, embajador? Colegas. Né? Claro. Aumentaríamos os pedidos de vistas e por aí vai. Então, colegas, esse aqui é muito simples. Qual é o tema? É a limitação do desconto no subsídio, vencimento dos servidores públicos. O juiz julgou acertadamente que só pode descontar no máximo 40%. Nós temos uma lei estadual, está tendo disso, há uma lei federal que fala em 30%, a nossa lei pode descontar até 40%. Eu tenho vários julgamentos reiterados nesse sentido. Então, versa sobre isso. O recurso de apelação civil em ação revisional de contratos. Empréstimo consignado em folha de pagamento do servidor público, limitação dos descontos a 40% da remuneração, subsídios e proventos, deduzidas as consignações obrigatórias. Aí tem uma preliminar de perda do objeto, a rejeição, e no meta a sentença foi de parcial procedência, porque ele queria mais. Aí não. Né? Aí não. O limite realmente é de 40%. E eu digo aqui que a natureza alimentar do vencimento, a observância do princípio da dignidade da pessoa humana e da teoria do mínimo essencial. O recurso é conhecido e desprovido a sentença mantida na íntegra, porque limitou aos 40%. Certo? Então, o voto é nesse sentido, negar provimento, mantendo a sentença que elaborou de forma correta. Embajador Zé Ricardo? Senhor presidente, eu voto com Vossa Excelência, realçando, como bem disse, que é a hipótese de desconto de 40% na folha de pagamento do órgão pagador. Isso. Que não se trata de desconto em conta corrente, cuja situação está suspensa pelo STJ. Perfeito. Né? Porque a jurisprudência do STJ admite bem mais. Se for desconto em conta corrente, não tem nenhuma limitação. Inclusive, essa hipótese que eu estou falando, que é diferente dessa que Vossa Excelência trouxe, está até suspensa pelo STJ. Como se trata de hipótese diversa, que se restringe ao desconto de 40% perante a folha de pagamento, perante o órgão pagador, eu concordo integralmente com Vossa Excelência. Perfeito, embajador. Eu, inclusive, em julgados anteriores, há uns anos atrás, eu fazia por analogia com relação a não servidores públicos, né? Mas deixei de fazê-lo por conta, justamente, veio divergências e o tema está suspenso. Isso. Né? Mas está suspenso, muito embora a jurisprudência do STJ seja tranquila. Em sentido adverso. Tranquila no sentido de que desconto em conta corrente não pode ser 60%, limitação. 70%. Perfeito. No início havia uma certa divergência, depois houve essa pacificação, mas o tema está para ser decidido de uma vez por todas. Né? Mas aqui não é o caso, que aqui é servidor público. Né? Aqui tem uma legislação específica, que é justamente 40%. Embajador Carlos Augusto? Acompanho integralmente, Excelência. Pois não, então anuncio. Nos casos excepcionalíssimos, você pode comprometer 70%, 80%, 90% da sua. Mas sabe o que ocorre também, embajador Nailde? A experiência que a gente tem no civil é que as pessoas subscrevem vários contratos, recebem antecipadamente 300 mil, 200 mil, fazem vários contratos com o banco, mediante desconto. Por que o banco empresta? Porque é desconto em conta corrente. Mas o banco realiza. Né, irmão? A pessoa embolsa o dinheiro, alonga uma dívida aí por vários e vários anos, depois vem a justiça dizer que... Então, não pode emprestar sem observar a questão. É uma das justificativas, embajador, que o banco deveria pedir margem consignada
né? Inclusive, fazer algum estudo para ver quanto o sujeito já está comprometendo da sua renda. Vem, eu tenho uns exemplos aqui. Então, eu vou anunciar o resultado do recurso conhecido e desprovido, decisão unânime, no do voto do relator. Eu tenho um caso aqui emblemático. Esse eu já julguei há uns anos. Inclusive de um colega magistrado, né, da Justiça Laboral. Ele comprometeu entre empréstimo como servidor público, lato sensu, digamos assim, nós somos servidores públicos, né? E também pessoais. O comprometimento dele já gerava em torno de 85%. 85%. E aí é o que o desembargador Zé Ricardo disse. É uma relação contratual, né? Com vários bancos que ele fez. Fazia com o banco A, banco C, né? Banco B. O banco A, lógico, não sabia já dos empréstimos consignados em conta, aí fez relações contratuais normais, particulares, digamos assim, entre ele e o banco, né? Fez com o segundo banco, o banco primeiro não sabia, e aí foi, essa ciranda, empréstimos vultosos, mas como ficou um comprometimento muito grande, na época eu decidi de baixar um pouco. Basta fazer esse empréstimo de financiamento de carro, que não é essa conta consignada daquela margem. É por fora, não se soma. Pois é. Por isso que 10,85%, porque se o carro financia no banco que não se interessa com a consignação... Isso aí vai ver o banco vai doido para emprestar. E, colegas, eu vou pedir licença mais uma vez para um julgamento à moda antiga, né, com a apresentação do voto. Nesse momento é o processo 93 da pauta, o 0200, também muito simples, colega, por isso que eu estou aqui também a trazê-lo nesse momento, dessa forma, 0200 126-39, 2022, 8060071, apelação civil, em que apelante é Dilson Nascimento Lima e apelado Banco Bradesco. Eu estou aqui, colegas. O tema aqui é a utilização da tabela Price. Estou aqui confirmando a sentença, o consumidor aqui combate a capitalização mensal de juros, mas está expressamente prevista no pacto, né? A tabela Price também expressamente prevista. Eu cito dois arestos aqui do STJ, que a capitalização abaixo da anual, ela é permitida, desde que prevista contratualmente. E aqui não há nenhuma dúvida nesse sentido. Então, eu estou conhecendo o recurso e desprovendo, confirmando a sentença, ou seja, pela possibilidade da capitalização aqui nos autos, porque o contrato prevê. Vereador Zé Ricardo. Vereador Carlos Augusto.
Acompanho, Vossa Excelência. Obrigado, corretor. Anuncio o resultado. Recurso conhecido e não provido. Sentença, portanto, confirmada. Julgamento unânime. Colegas, aos que não obtiveram unanimidade no sistema da votação provisória. No caso aqui, primeiro é o 64. Esse daqui, o desembargador Zé Ricardo não votou. Da Santa Cecília. Foi isso. Foi o último. Então, vou apregoar o feito, o número 64, né, doutor? Já estou com a tela aberta. Processo número 063-0032-62-2021-8060000, 50 mil, agravo interno cível. Agravante Santa Cecília Transporte Limitada, em recuperação judicial. Agravada Giovana Frota, Sociedade Individual de Advocacia. Eu anuncio o resultado, o desembargador Zé Ricardo já acompanhou, agravo interno conhecido e desprovido, decisão unânime. Julgamento encerrado. Quanto? 7h30. Esse voto não está disponível, doutora Lia. Pode ser. Então, o número 76 da pauta, que eu vou apregoar nesse momento, é o feito de número 0200526-61.22.806.0133, apelação cível. Não estou vendo os apelantes apelar. Em que apelante Leda Ferro Lima, apelado Unimed Fortaleza Sociedade Cooperativa Médica e Militar, de minha relatoria, e esse feito fica retirado de mesa. Próxima, doutora Lia. Feito 85-014-7898-79.2017-806-0001/50 mil, declaração civil. Embargante Raimundo Fernandes Magalhães e Vale Turismo Limitada, embargada Ceará Motor Limitada. Embargada também Volkswagen do Brasil Indústria de Veículos Limitada. De minha relatoria, feito também retirado de mesa. Perfeito, senhor presidente. Próximo 90, doutora Lia. Desembargador Zé Ricardo, esse é o 90. Que é o 90-062-0443-75.2023-8060000, agravo instrumento, gravante André Augusto Menezes Araripe, agravado Banco Itaú, Card SA. De minha relatoria, o voto do desembargador Zé Ricardo. Se é aquele desembargador Zé Ricardo da descaracterização da mora. Você não vai pedir vista? Perfeito. Sinceramente, não me convenci. Perfeitamente. E aí a gente discute melhor. Na próxima, mas né? Se Vossa Excelência puder me permitir só... Claro. No caso, é um agravo de instrumento que foi... descaracterizar a mora, né? Foi tirado em face de uma decisão do juiz de primeiro grau que concedeu uma liminar de busca e apreensão. O advogado agravou dessa decisão do juiz e trouxe ao tribunal uma questão que não havia sido decidida no juiz de primeiro grau. Que questão foi essa?
a capitalização diária dos juros que não estava prevista a taxa no contrato. E o STJ considera que, quando não há a previsão da taxa da capitalização diária, há um ferimento com relação ao direito de informação do consumidor e que, portanto, isso implicaria na descaracterização da mora. Não é isso, desembargador? Exatamente isso. Sucede que o que o juiz de primeiro grau decidiu apenas com vista aos requisitos para a medida liminar, que são os previstos no Decreto-Lei Contrato de inadimplência, 911. Né? Contrato, notificação. a notificação válida, o juiz concedeu a liminar. Nada se manifestou sobre capitalização de juros, porque isso não integrava o processo naquele momento. Então, o que o juiz tinha que decidir era aquilo. E essa capitalização diária, essa abusividade, ela só foi trazida ao conhecimento do tribunal no agravo de instrumento. De maneira que a jurisprudência da Câmara até então, e isso é pacífico, é de que aquelas matérias não decididas pelo juízo de primeiro grau não deverão ser conhecidas pelo tribunal no julgamento do agravo, sob pena de supressão de instância. Coincidentemente, desembargador Mauro, eu recordo muito há pouco tempo, agora em fevereiro, em um processo da relatoria do desembargador Carlos Augusto, que eu pedi vista e depois o desembargador Carlos Augusto concordou com o meu voto vista e modificou o voto dele, que foi o agravo de instrumento em que era agravante Paula Reynô Costa Macedo e agravado do Banco BMG, perdão, Banco GNSA. O desembargador Carlos reiterou o ponto de vista da Câmara nos seguintes termos, em linhas gerais: descaracterização da mora em razão da cobrança de encargos alegados como abusivos, matéria não decidida pelo juiz de primeiro grau, impossibilidade de análise sob pena de supressão de instância. Isso era o que a gente comumente decide aqui. E coincidentemente, a matéria foi exatamente sobre descaracterização da mora. E, em relação ao voto do eminente relator, ele traz a extinção do processo de primeiro grau, reconhecendo a descaracterização da mora. Extinguiu a ação de busca e apreensão logo no agravo. Abortou logo a ação de busca e apreensão no julgamento do agravo. E utilizou o fundamento do efeito translativo do recurso, que é, desembargador Mauro, previsto no artigo 485, parágrafo 3º do Código de Processo Civil. Esse artigo 485, parágrafo 3º, realmente permite ao tribunal, ao juiz ou em qualquer grau de jurisdição, resolver a questão tal como propôs o eminente relator. No entanto, a previsão legal para que o tribunal possa aplicar o efeito translativo do recurso e decidir dessa forma, ela se restringe àquelas situações em que o processo deva ser decidido sem julgamento de mérito. Por exemplo, falta de pressupostos processuais, etc. No entanto, aqui, como Vossa Excelência reconhece a abusividade de uma cláusula contratual, aí necessariamente estará decidindo o mérito que ainda não foi analisado pelo juiz de primeiro grau. É com essa preocupação que eu peço vista para aprofundar esse estudo e firmar melhor o meu ponto de vista. Mas, de antemão, eu creio que não seja possível ao tribunal, no agravo, decidir dessa forma. Primeiro, porque estará conhecendo de uma matéria que não foi examinada pelo juiz de primeiro grau. Que matéria foi essa? A alegada abusividade da taxa da capitalização diária. E segundo, porque não seria possível ao tribunal decidir o mérito da ação
dizendo se a capitalização é desde já lícita ou não. Inclusive, o réu ele poderia ter trazido essa matéria da capitalização de juros na sua resposta perante o juiz de primeiro grau, como é facultado pelo parágrafo 3º do Decreto-Lei 911. E também o parágrafo 4º, que diz que o devedor fiduciante apresentará a resposta no prazo de 15 dias da execução da liminar. E o parágrafo 4º diz que a resposta poderá ser apresentada ainda que o devedor tenha se utilizado da faculdade do parágrafo 2º, que é pagar a integralidade da dívida pendente, caso entenda ter havido pagamento a maior e desejar a restituição. E, além disso, o juiz de primeiro grau também poderia decretar a improcedência da ação, reconhecendo o argumento do devedor, né? Caso em que o banco teria que pagar a multa de 50%, além das perdas e danos. Então, tudo isso teria que ser passado pelo crivo do juiz de primeiro grau. Acho que, com essas considerações, o tribunal não deveria ingressar nessa matéria já de logo. Mas eu peço vista para aprofundar melhor esse debate. Sem dúvida, desembargador Zé Ricardo. Com o objetivo sempre, desembargador Mauro, de trazer o quê? Luzes. Luzes ao julgamento. Perfeito. Eu sempre fico muito feliz quando nós estamos aqui a debater, a dialogar sobre os feitos. O desembargador Zé Ricardo sempre muito preciso, muito seguro nas suas afirmativas, e eu só adiciono, desembargador Zé Ricardo, alguns elementos, como eu já tinha conversado com Vossa Excelência, como de costume. Nós temos um diálogo muito franco, aberto e quase diário, não é? Então, assim como os outros colegas. Mas eu adiciono, só para efeito, e vou estudar mais a matéria sem nenhum problema, a argumentação de Vossa Excelência é firme, forte, e pode estar com a razão, não é? Agora, só adiciono o seguinte, desembargador Emanuel. Veja bem, a liminar já foi expedida, deferida. No caso aqui, o veículo, se não foi apreendido, está na iminência de o ser. Qual o recurso cabível, desembargador Manuel, e a fundamentação plausível? Estou só conversando aqui em tese. Né? É o agravo de instrumento. Por quê? A medida é uma tutela que foi concedida um liminar, perfeitamente recorrida através do agravo de instrumento, que tem uma premência de ser apreciado pela Corte. E essa premência, que é evidente, está calcada, falando em tese, na fumaça do bom direito, que é um consectário, que é a capitalização, que é prevista de forma diária, sem tese, estou falando tudo em tese, sem uma previsão contratual. Então, no meu sentir, o recurso é o agravo, não tem dúvida, que é de uma liminar, um agravo de instrumento, que tem prazo. Veja bem, nós sabemos que todo recurso tem prazo e o prazo é fatal. Se simplesmente, eu estou só trazendo subsídios para o diálogo futuro, a vista já está deferida. Se tem prazo, desembargador Manuel, tem que se cumprir o prazo, sob pena de não conhecimento. Então, o recurso é o cabível, é o agravo. A argumentação, a meu sentir, é perfeitamente possível de ser inserido no agravo, que é a capitalização diária sem previsão contratual, que é uma matéria bem tranquila nesse sentido. Então, eu pergunto, eu teria que primeiro, desembargador Nailde, trazer tudo isso ao juiz de primeiro grau, para que ele analisasse os dias e os meses passando e o prazo do recurso. A meu ver, já tinha se inspirado. Quando isso, o carro já está apreendido. Mas os argumentos do Zé Ricardo são muito fortes. Né? Também com relação à extinção através de um agravo de instrumento, eu entendo, sim, nesse momento, é como eu gosto de responder. Se fosse para responder uma pergunta de vestibular ou de concurso público, eu escolhia essa. Eu diria que essa extinção por agravo, ela não pode ter só interpretação literal em matéria sem resolução de mérito. Ela vai mais além do que isso. Né?
Aí eu podia indagar, será que a princípio, ofensa ao princípio da não surpresa, porque essa matéria não foi ventilada? Mas eu sempre vendo o lado do consumidor que está na iminência de sofrer uma lesão grave no seu direito e eu não poder alegar isso, esperar primeiro o juiz, fatalmente terei perdido o prazo para o recurso de agravo de instrumento. Não é? E, assim, será que a ofensa ao princípio da não surpresa? Porque há uma corrente já doutrinária especial que diz o seguinte, que não há ofensa quando a manifestação prévia ela não for suficiente para demover o entendimento do magistrado, ou seja, naqueles casos explícitos. Porque é um caso assim explícito. O contrato já está ali posto. Eu examino, desembargador Emanuel. Há previsão da capitalização diária? Não. Estou falando em tese. Não há. Então, há um encargo abusivo no período da normalidade contratual, não é? Que é a capitalização, os juros remuneratórios. Um desses dois, estando abusivo, não é? A mora está descaracterizada. Então, qual era... Isso é uma corrente... Não estou dizendo que eu estou correto, mas é uma corrente doutrinária e judicial que diz, olha, aí não adiantava, doutora, que o banco falasse, porque tudo que ele dissesse não ia demover o entendimento do magistrado, porque estava ali muito claro, já estava posto, não havia elementos para... Porque o processo hoje é cooperado, as partes devem atuar, é exatamente isso. Mas naquele ponto onde, desembargador Emanuel, não há o que se discutir, a matéria é tão clara, então são só luzes que eu estou trazendo para o julgamento, e não tenho, desembargador, né? Por isso que é bom o debate, a gente maturar, né? Verificar. Pois não, desembargador. Essa posição nosso prezado desembargador, magistrado do Leite, eu devo sempre falar precário e conspícuo. Precário e conspícuo. É a questão da supressão. Pelo primeiro grau não foi visto esse ponto, que havia ou não a descaracterização. Aí vem um outro, quando eu tenho alguma interlocutória, aí eu tenho um cuidado para ver essa questão se caracterizou ou não. Mas o Vossa Excelência tinha que decidir pelo que tinha ali no momento. Isso, é. E aí, quem é a parte fraca aqui? É o consumidor. O banco é o fornecedor. Então, eu creio que isso aí podia ser resolvido lá na apelação. Perfeito, desembargador. Porque se você não define, naquele momento, aí vai haver um risco. Está reapreendido. É. No outro dia, 2 dias depois, não, você terminou, eu termino aqui para a gente concluir. Quer dizer, na verdade, você pediu visto para dar uma analisada. Eu até tentei, desembargador Zé Carlos. Eu tentei até, fiquei raciocinando, para contemporizar como é que eu compatibilizo o prazo do recurso de agravo, porque a medida forte é iminente, já foi tomada, né, na esfera jurídica do agravante, para compatibilizar o agravo. Será que eu só suspendi, desembargador Zé, cada decisão e mandava... Vamos falar agora em tese. Nessa situação concreta, quando o juiz concedeu essa liminar, o agravante ele poderia ter pedido a reconsideração da decisão da liminar. Pode. Juiz, o STJ diz que a capitalização diária tem que estar prevista, portanto, há uma ilegalidade aqui. Né? Perfeito. O juiz poderia, nesse momento, ele poderia ter levado ao conhecimento do magistrado aquele argumento que ele não levou. O grande problema, ele Zé, direto ao tribunal. A reconsideração não suspende o prazo para recurso de agravo. O grande problema é esse. Todo dia nós julgamos isso. Mas o agravo, não dá tempo. O agravo ele combatia a própria decisão da liminar. Isso. E, conforme o decreto-lei 200, o juiz não tinha outra alternativa senão conceder aquela liminar. Estava lá previsto os requisitos para a concessão. O juiz concedeu. Cabia ao agravante... Mas, Zé Carlos, aí é o seguinte. O juiz iria apreciar a liminar. O juiz, o que é que o juiz examinou somente aí? Notificação, a inadimplência e o contrato. Isso é o nosso dia a dia. Agora, hoje eu só estou indagando, também falando em tese. Será que o juiz não teria que ir mais longe?
Está examinada o que consta no contrato sobre os encargos, juros remuneratórios, capitalização, será que o juiz não tem... Mas se ele não examinou e concedeu a liminar... Porque o contato está posto lá, no primeiro grau. O juiz olhou, olha, estou falando em tese, ele não fez o juízo. A capitalização que está diária, e eu não enxergo aqui no pacto, no negócio jurídico, previsão disso. Indefiro a liminar. Perfeitamente possível. Não é? Mas se isso tivesse acontecido, nós não estaríamos... Então, vista concedida, né, julgamento adiado. O debate é bom, eu vou estudar. Vossa Excelência trouxe luzes, está trazendo luzes aos nossos julgamentos, como sempre. Todos os colegas, né? Está concedida. 135 também, falta o voto de quem? Não está unânime. Bardoso Zé Ricardo. Também, 135, vou chamar julgamento 0014-094, traço 98-2006-806-0001, 50 mil, agravante interno civil, agravante companhia de água e esgoto do Ceará, Cagés, agravado José Ricardo Ribeiro de Abreu, faltando o voto do embargador José Ricardo. Senhor presidente, eu sou relator. Me permite? Permito. Depois eu vou falar. Não, Vossa Excelência é o relator de Bador, Manuel. Tem preferência, se quiser falar. Bador Zé Ricardo, está com a palavra. Senhor presidente, analisando o voto do eminente relator, ele reconhece uma prescrição intercorrente. No entanto, eu manuseei... Um momentinho de Bador Zé Ricardo. Não é esse não de Bador Zé Ricardo. 135? Isso aqui é um agravo interno de apelação, cumprimento de sentença e ação de obrigação em fazer. Estou lendo aqui a emenda com licença de Vossa Excelência, Bador Manuel. Pressão ausência de recolhimento das custas de diligência do oficial de justiça para a efetivação do ato citatório. Desídia do autor, agravante, pressuposto de condição de desenvolvimento irregular. De necessidade de intimação do autor, agravante interconhecido e desprovido. Isso, ele reconhece uma prescrição intercorrente aí em desfavor do autor da ação, que é a CAGES. Eu manuseei rapidamente os autos e não identifiquei uma decisão do magistrado que houvesse suspendido primeiro o processo a fim de que fosse contada a prescrição, né, que é um requisito essencial hoje previsto no Código de Processo Civil. E de maneira que eu peço vista dos autos. Eu só abrir aqui, depois eu quero ver. Tem... Né? porque isso. Se eu só anotar. Então, vista concedida. 135, Bador Manuel. Você quer se manifestar ainda, Bador? Não, posso passar adiante? Claro. O motivo foi esse, Mauro. Eu manuseei rapidamente, procurei alguma decisão do magistrado que houvesse suspendido, dada a decisão de suspensão, para que a prescrição pudesse correr. E não identifiquei. Tá certo. Que é pressuposto, né? É pressuposto. Tanto CPC 73 como atual, né? Vou analisar isso aqui. 35. Só anotar aqui no processo. Claro. Então, vista concedida. É o 0014-094, Bador Manuel. Ótimo. 136, eu chamo a julgamento relativo de Bador Manuel. Repito, são os que não obtiveram unanimidade ainda, nós temos do voto provisório. Processo 0000-579-38.2019-806-000066, para ação civil, perante a Banco Bradesco S.A. e Francisco das Chagas Matos da Silva. O relator vem provendo o recurso da autora, né, Bador Manuel? Eu estou lendo aqui a emenda de Vossa Excelência. E recurso do banco conhecido e negado por provimento. Empréstimo consignado, Bardoso Ricardo. Vossa Excelência não votou. Isso. Desembargador presidente,
Foi não. Esse é o número 136. 136. Posso votar? Peraí, vamos só. Vamos, Vadão. Claro, Vadão. Sem dúvida. Fica à vontade. Mais um pequeno intervalo, em seguida retornaremos.